A paz do Senhor, de volta na sequência dos vídeos sobre o tempo do fim. Nós queremos falar nesse vídeo sobre o juízo final, o julgamento de todos os ímpios que nasceram desde Caim até o último ímpio que vai viver sobre a face da terra, vai ser julgado nesse último julgamento diante do trono branco do nosso Deus. E fique conosco, depois da introdução, nós vamos discorrer desse assunto resumidamente. Meus irmãos, a paz do Senhor. João 3, versos 18 e 19 vai dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao 15 vai dizer: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. O assunto sobre escatologia nós vamos deixar aí no card, marcados os vídeos que nós já fizemos. E o julgamento final é um assunto muito importante. O juízo final é o maior acontecimento universal, e ele deve ter lugar antes que haja paz e justiça eterna, antes que nós adentramos na eternidade final, a saber, o juízo dos mortos impenitentes. Isso vai ser apresentado nesse assunto. O julgamento no juízo final, no grande trono branco, principalmente para mostrar aos ímpios o caminho errado em que eles estavam. Um dia de julgamento, por vezes chamado na Bíblia como o último dia, foi o mais mencionado pelo nosso Senhor do que por todos os apóstolos dele, e diante de todas as suas obras escritas, Jesus foi o que mais citou. Se você vê Mateus capítulo 10, verso 15, 11, verso 22, 24 e o verso 22 e 24, capítulo 12, verso 36, João capítulo 5, verso 28, 29, capítulo 6, verso 39 ao 54, capítulo 11, verso 24, Hebreus 9, 27 e Hebreus 10 e 27. Da justiça feita ao crime exercida pelo Estado, milhares escapam todos os anos no julgamento. Às vezes um advogado contratado. Na verdade, muitos crimes nem chegam a ser conhecidos pelas autoridades, mas ninguém poderá escapar no julgamento lá no trono do Senhor. Os mortos serão chamados da sua sepultura, e do mar, e do fogo, e do próprio Hades, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O registro de cada vida humana nessa imensa assembleia será então exibido, desde o princípio da história humana até o último que viver sobre a face da terra. A própria morte, ao que parece, não será abolida até o grande trono branco, até que o grande trono branco seja estabelecido e o destino humano seja resolvido realmente por completo. E se cremos e aceitamos com alegria as promessas da glória eterna que se encontra no livro sagrado, temos também de crer com igual convicção que esse destino terrível dos mortos não arrependido é igualmente verdadeiro. Também conhecido como o grande trono branco ou juízo final,
será o último do julgamento escatológico, onde anjos e homens serão julgados pelo próprio Senhor Jesus e também pela sua igreja. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão, os livros dos céus serão abertos e os mortos serão julgados pelo que está escrito nos livros. Vai acontecer no tempo do fim 3 julgamentos, e muitos de nós, às vezes, por não fazermos a hermenêutica correta, nós acabamos confundidos. De acordo com as profecias bíblicas, 3 julgamentos vão ocorrer no futuro, sendo que em ocasiões diferentes, para propósitos distintos e para causas específicas. E aí nós temos os julgamentos, os 3 tipos de julgamento: o tribunal de Cristo, o julgamento das nações e o juízo final. E aí talvez você possa perguntar: pastor, quando vai ser? O tribunal de Cristo vai ser estabelecido após o arrebatamento da igreja. O julgamento das nações após a grande tribulação. E o juízo final, ou o grande trono branco, vai ser após a última revolta, a última rebelião do Satanás. Mas pastor, para que será esse julgamento? O tribunal de Cristo vai ser para os salvos que serão ressuscitados e arrebatados para a entrega de galardão. O julgamento das nações para que aqueles que sobreviveram na grande tribulação. E o juízo final, o trono branco, para todos os vivos e os mortos ímpios e também os anjos caídos. Está lá em Judas capítulo 6, Apocalipse capítulo 20, verso 12. Os propósitos desses julgamentos, o tribunal de Cristo, o propósito vai ser para entrega de galardão aos salvos. O julgamento das nações vai ser para decidir quem entrará no reino milenial. E o juízo final, o trono branco, vai ser para salvação ou para condenação eterna. E aí o juízo final em si será o último de todos os acontecimentos. O pastor Claudionor de Andrade, ele define nos seus escritos como sendo o julgamento final e universal que terá lugar, segundo o programa divino, na consumação de todas as coisas. O juízo final também é conhecido como o grande trono branco. E aí nós vamos ver algumas informações que é muito importante nesse evento escatológico. Primeiro, quem será o juiz? Em Apocalipse, aquele que se assenta sobre o trono frequentemente se refere a Deus. Porém, em João 5 e 22, nós lemos que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E em Romanos 2 e 16, Paulo escreve dizendo: o dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. Portanto, o próprio Jesus será o juiz nesse julgamento. Atos capítulo 17, 31, Filipenses 2, 10 e 11 e 2 Timóteo 4 e 1 vão comprovar isso aí. De acordo com a palavra de Deus, o Senhor será o juiz em todos os julgamentos escatológicos. No tribunal de Cristo, no julgamento das nações e também no trono branco. Vamos fazer uma comparação. No tribunal de Cristo, após o arrebatamento, ele vai galardoar a igreja. No julgamento das nações, ele julgará os que sobreviverem à grande tribulação. E no trono branco, Jesus vai condenar os ímpios e anjos caídos à condenação eterna e também salvar aqueles que encontrarão salvação lá. Talvez você possa perguntar: pastor, mas vai ter alguém salvo lá? Vai ter. As pessoas que vão nascer no milênio, elas vão ter que passar pela morte ou ao julgamento e vão ter a condenação eterna ou a salvação. E muitas vidas vão aceitar a Jesus no milênio. Nós já falamos isso no último vídeo. Nessa ocasião serão julgados todos da segunda ressurreição, que é a dos ímpios. A primeira ressurreição, lembrando aos irmãos que a primeira ressurreição acontece no arrebatamento da igreja. Então a segunda ressurreição, todos que vão ressuscitar vão ser colocados diante do trono para um julgamento. Os ímpios de todas as eras que rejeitaram a Cristo e a sua palavra.
Também os anjos caídos. Satanás não será julgado nessa ocasião, pois já terá sido lançado no lago de fogo no final do milênio, antes do trono branco ser colocado. Ele já vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estava já o falso profeta e o anticristo, 1000 anos antes, foram lançados lá também. As bases desse julgamento, cada um vai ser julgado pelas suas obras. Hoje nós temos a nossa fé, e acompanhando a nossa fé também as nossas obras. E naquele dia todos serão julgados pelas suas obras. João 3, verso 18 e 19, Hebreus 2 e 2, Apocalipse 20, verso 11 até o 15, vai falar sobre esse assunto. E por isso, as obras dos homens, boas ou más, elas estão sendo registradas em livros. Malaquias vai falar que há um memorial diante do Senhor. A expressão livros, ela é metafórica, pois Deus, ele não precisa de elementos materiais para se lembrar dos atos dos seres humanos, visto que Deus é onisciente. Tá? E como o julgamento será de acordo com as suas obras de cada um, haverá diferentes graus de castigos. Pastor, mas isso aí é bíblico? Você vai ver que tem fundamento bíblico. Mateus capítulo 11, verso 21 ao 24 vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, a muitos se teriam arrependidos com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Lucas capítulo 12, verso 47 e 48, vai continuar esse fundamento. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Apocalipse capítulo 20, verso 12, ainda vai afirmar: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas vão ressuscitar com seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecado. O registro de todos os atos e pensamentos, inclusive aqueles feitos em segredo, serão revelados nesse julgamento final. E alguns intérpretes, alguns teólogos, e eu concordo com essa interpretação, serão abertos 7 livros, pelo menos 7 livros serão abertos no juízo final, com base bíblica, e ali está no plural, quer dizer que não é um livro só. E abriu-se os livros e o livro da vida, indicando a verdade de livros que serão abertos no julgamento dos mortos, quando tudo vai ser revelado naquele dia. O primeiro livro, com base bíblica, Apocalipse capítulo 20, verso 12. O livro da vida, o livro dos atos dos homens. Vi também os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Quer dizer que há um memorial dos atos dos homens diante de Deus. O segundo livro, o livro da consciência, Romanos capítulo 2, versos 14 e 15, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os.
Romanos capítulo 9, verso 1 vai dizer: digo a verdade em Cristo e não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. O livro da consciência humana, o homem já nasce com a sua consciência, sabendo discernir entre o bem e o mal. Às vezes você pode conhecer uma pessoa que não serve a Cristo, mas você vê os atos dessa pessoa, as obras e as atitudes dessa pessoa, às vezes se iguala a de uma pessoa temente a Deus, que serve ao Senhor e é prudente. Por quê? Porque o uso da consciência, ela está no ser humano. O terceiro livro é o livro das memórias. Lucas capítulo 16, verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens e a tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Esse lembra-te aqui quer dizer que nós vamos ter consciência de quem nós éramos. Nós vamos ter consciência dos atos que nós fizemos, das obras que nós procedemos, sejam boas ou ruins. Então esse livro, o livro das memórias, memória humana, ele mesmo vai lembrar dos atos, a pessoa que estará sendo julgada, ela vai lembrar dos atos que ela fez. O quarto livro é o livro do Evangelho. João capítulo 12, verso 48 vai dizer: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Romanos 2,16 ainda vai dizer: e isso acontecerá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Então o Evangelho de Cristo também vai servir de condenação, vai ser aberto o Evangelho e as pessoas vão ser condenadas pelas palavras que ali estão inseridas. O quinto livro é o livro da lei. João capítulo 12, verso 48 vai dizer: há um juiz que me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferi o condenará no último dia. E Romanos 2:12, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Romanos 3:20 ainda vai dizer: portanto ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O sexto livro é o livro da natureza. Pastor, mas até a natureza, Salmo 19, verso 1 ao 4, até a parte A do verso 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza, a obra da criação da mão do nosso Deus, ela vai servir de testemunho também para condenar os ímpios naquele dia, que tiveram a graça e o prazer de conviver com a obra da criação da mão de Deus e não aceitaram ao Senhor. E o sétimo e último livro, o livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso 12 vai dizer: vi também os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, e livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. Então esse julgamento, ele não vai ser um julgamento como muitas das vezes algum julgamento é hoje. Julgamento onde o juiz é comprado, as testemunhas são compradas e às vezes o criminoso sai ileso, às vezes o inocente é preso. Naquele dia Deus não vai ter por inocente o ímpio e nem vai ter por ímpio também o justo. Aquele justo que vem da grande tribulação, ele também não vai ser tido como ímpio. E aí você pode perguntar como será o juízo final. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, o apóstolo João vai descrever detalhes de como será o juízo final. Vejamos, Apocalipse capítulo 20, verso 11, vai dizer: e vi um grande trono branco. A palavra trono ou tronos no grego é donos, e é usado no Novo Testamento com o sentido de trono real, aonde se assentará um rei.
e com um sentido de tribunal judicial. Um lugar, um trono, onde se assenta o rei para julgar. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, João vai descrever um cenário severo de um julgamento, um grande trono branco. E ele classifica como grande por causa da grandeza de quem o ocupa e da importância do julgamento proferido ali. E branco por causa da pureza de quem nele se assenta e da justiça que nele ocorrerá. O que estava assentado, diz o verso de número 11, a parte B, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Assim como o sol, ao nascer, vai ofuscar a lua das estrelas, que não pode ser visto devido à claridade do sol durante o dia, o mesmo vai ocorrer com a terra e o céu quando esse trono for estabelecido. Quando o Filho de Deus se manifestar na sua glória resplandecente para julgar os ímpios e também aos anjos caídos. A glória e o esplendor desse trono são tão imensa que até mesmo o céu e a terra serão ofuscados diante da imensa graça e brilho desse trono branco. Verso 12 vai dizer: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. No julgamento do trono branco, os ímpios de todas as classes sociais hão de ressuscitar para serem julgados. Atos 17, verso 31, Lucas vai escrever dizendo: porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que o destinou, que disso deu certeza a todos, ressuscitando ele dentre os mortos. A expressão grandes e pequenos vai se referir à posição social que a pessoa ocupou quando viveu na face da terra. Os grandes são os reis, os imperadores, os presidentes, os governadores, os ministros, enquanto os pequenos são os servos, os pobres, as pessoas simples, os mendigos. E isso nos ensina que o julgamento do trono branco não terá acepção de pessoas. Tá? 1 Pedro 1,17 vai dizer: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Outro fato interessante, o verso 13 vai dizer: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. Esses mortos saídos do mar são aqueles que morreram afogados ou foram lançados no mar depois de mortos e que nunca foram encontrados e por isso não foram sepultados. Hoje são milhares e milhares de pessoas pelo mundo que desaparecem sem a família saber para onde estão, para onde foram, o que aconteceu. Quando o trono branco ser estabelecido, todas as pessoas sumidas, ímpios, porque os salvos vão aparecer no arrebatamento da igreja, mas os ímpios, todos eles vão estar diante do trono branco também naquele dia. Então o mar dará os corpos que nele tem, o fogo vai entregar os corpos que neles foram queimados e assim por diante. Quanto o vocábulo morte, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, tem um sentido figurado aqui. Trata-se de uma metonímia, uma figura de linguagem que vai ser expressa pelo emprego da causa pelo efeito, ou do símbolo pela realidade, numa alusão a todos os corpos dos ímpios, oriundos de todas as partes da terra, seja qual for a condição dele. Todos ressuscitarão para comparecer perante o justo juiz. Apocalipse capítulo 20, verso 14 vai dizer: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É provável que esse versículo seja o cumprimento real daquilo que profetizou Isaías 25, verso 8, e também foi citado por Paulo em seu argumento sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, onde é descrito que o último inimigo que há de ser vencido, que há de ser aniquilado, é a morte. Isso significa um triunfo total de Cristo e dos santos. A morte, como aliada do pecado, será destruída juntamente com o pecado. O Hades não envolverá mais terrores para os santos dos céus, pois a morte não mais existirá.
Apocalipse capítulo 21, verso 4 vai dizer: e Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 20, verso 15 vai dizer: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A palavra hebraica que descreve o lago de fogo no Antigo Testamento é Tofet, e no Novo Testamento é Gena. E Jesus vai empregar esse termo, Gena, pelo menos 11 vezes. E em cada caso, Jesus vai advertir sobre as consequências do pecado. Ele descreve esse lugar como um local onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Lá em Marcos capítulo 9, verso 46. Então todo pecado vai ter a consequência do lago de fogo, e onde a morte é eterna, mas a pessoa estará consciente dos seus atos em toda, ou seja, como um tormento eterno, onde a pessoa vai ser lançada no lago de fogo de enxofre e também vai ter consciência dos seus atos por toda a eternidade. Concluindo todo esse assunto que nós falamos, depois dos sinais do tempo do fim, o arrebatamento da igreja vai acontecer. As pessoas que vão subir com Cristo nas nuvens vão ser galardoadas com os seus galardões e salário merecido. E depois nós vamos adentrar a noiva, a noiva do Cordeiro vai adentrar a Nova Jerusalém com Cristo para as festas nupciais, aonde vai acontecer a grande bodas do Cordeiro. E depois disso nós vamos retornar no final da grande tribulação com Cristo, aonde a terra vai passar por um período de 7 anos de muito tormento. Enquanto a igreja estava em festa no céu, a terra vai estar num tormento tremendo. E depois de Jesus derrotar o anticristo, o falso profeta e o diabo, prendendo o diabo, lançando o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, ele vai iniciar o seu governo milenial. E depois do governo milenial, então, após a última revolta de Satanás, o Senhor Jesus, mais uma vez, sentará no trono, e dessa feita para julgar os ímpios e os anjos caídos, juntamente com a sua igreja, e aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e sofrerão eternamente. Que você possa continuar seguindo a Cristo, tendo a sua fé estritamente em Cristo, esperando nele, confiando nele, porque ele tem bondade, tem fidelidade, tem amor, tem misericórdia e nos atende quando nós clamamos a ele. Que Deus te abençoe e que prospere a tua vida espiritual em nome de Cristo Jesus.